o ex-vice-presidente daqui, que foi preso Por mim, ele morre. para as duas netas. Prisão perpétua, pena de morte, vamos lutar por isso. Você concorda? Você não quer que ele morra? Não. Eu também fui atleta. Você é formado na área? Já foi atleta? Sou atleta. Atleta do quê? Musculação. Musculação não é esporte. Enfim. A nossa pauta Você vai responder ou não? pauta aqui é sobre os parlamentares. Se nós estamos falando sobre os parlamentares, eu vou Sim. falar tanto dos parlamentares de esquerda quanto dos parlamentares Mas o de tema é de direita. quem era bilionário nas Americanas continua bilionário, né? Sim, mas você concorda comigo que o advogado, que era lá, que tava ali junto, agora tá no STF, né, das Americanas? Que era o Zanin. Tá Defende chamando o ela de- Champinha ou qualquer abusador tem um amendoim em vez de um cérebro. É a minha opinião. Agora, Tá. eu tenho medo da minha mãe estar num banheiro, da minha avó estar num banheiro e entrar Com um um cara homem. barbudo Com um naquele homem. banheiro. Porque ele... Olá, tudo Olá, bom? tudo bom? Prazer. Sou a Vivi Tobias. Prazer, Vivi. Quando você afirma que a direita, ela usa das crianças para poder tirar o direito LGBT, Proteção das a crianças. proteção das crianças para retirar o direito de vocês, é uma mentira. Tá. Porque na fase adulta, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Certo. É um direito individual, até porque nós, conservadores, defendemos o seu direito individual. Agora, as crianças não. Por que a sanha de mexer com as crianças? Qual a necessidade? As crianças estão e vivem na dependência do adulto, que são os pais. Certo. São os pais que vão saber aquilo que é bom, belo e moral para os seus filhos. Por mais que você fale, está indo para o campo moral. Estou. O Discordo. belo e moral precisa ser resgatado. Valores precisam ser preservados. O Certo. conservadorismo precisa ser mantido. Foram anos de lutas, né? Daquilo que funcionou para continuar funcionando, mantendo aquilo que nós conseguimos. E nós não queremos que seja destruído por uma opinião, por uma minoria barulhenta e organizada. Então você aceita que essas crianças que vivem, por exemplo, em lares conservadores, onde 85% dos casos de estupro acontecem, continuem sendo violadas sem ter a proteção do Estado ou de pessoas que lutam em favor delas? Outra mentira de vocês. Vocês usam Isso é dado fora da segurança pública. Vocês usam a exceção como regra. Isso é A dado maioria fora da das segurança crianças, pública. elas não são abusadas em nosso país. Mas, infelizmente, existem crianças abusadas. E sim, não são. A maioria das crianças não são abusadas em lares conservadores, e sim lares disfuncionais. Mães solos, Certo. rodízio de padrasto, sem aquela amplitude como do que a gente conservadorismo. como que a gente protege essas crianças? Leis, castração química, pena de morte, prisão perpétua. Nós podemos ir para vários espectros políticos para poder deixar o bandido ali Mas perpetuamente preso. todos são inconstitucionais. Aí eu vou te Pois dar, é, mas a vou te gente dar- pode vou te fazer dar aí uma dois luta exemplos, para dois ser exemplos. constitucional. O PL, tá? Teve recentemente 2 pessoas presas. O ex-vice-presidente do PL aqui de São Paulo. Eu não conheço. Ele foi preso para as 2 netas 969 vezes cada Por uma. mim, ele morreria. Mas é um lar conservador, Por não mim, é? não. Ué? O conservador não é conservador. Ué? Esta é a mentira de vocês, essa é a narrativa de vocês. Não sabe o que é existe isso, um né? conservador. Falácia do verdadeiro escocês. Não existe, Quando porque não- o quando conservadorismo não ele encaixa tem na tua uma pauta. narrativa, é Não, uma falácia. a narrativa é de vocês. Porque Como o conservador. assim? Porque para você ser conservador, você tem que ter ali Existem um pessoas não comportamento. conservadoras no PL? Existem, com certeza existem. Legal. Infelizmente, a infiltração todo aconteceu. criminoso Quando a gente do PL fala de não política, é conservador. Não é. Criminoso não pode falar que ele é cristão, que ele é conservador, que ele vive aquilo que é belo e moral. Jair Aquilo Bolsonaro que também não. Ele é conservador. Mas ele é criminoso? Não? Ele não é criminoso. Não foi Qual é o condenado? crime? Foi condenado agora. por quê? Foi condenado Por agora quê? no Qual é o Supremo. crime? Qual é Não o foi? crime? De defender a pátria, a liberdade de expressão, Não, aquilo que atentar tu tá fazendo aqui? contra o Estado Aquilo que Democrático tu de tá Direito. fazendo aqui? Eu tô atentando contra o Estado Não, Democrático você tá de Direito. defendendo a sua liberdade. Ele não atentou contra o Estado Democrático A de Polícia Direito. Federal não investigou? Pelo amor de... Investigou? Comprovou o quê? Comprovou o quê? Que houve a combinação Olha da só, tentativa, você tentativa foi de para abolição do outra Estado pauta, Democrático. saiu das Não, crianças o que eu tô porque não dizendo- aguentou entender Não, que os o que eu pais tô- têm o poder Não, pátrio não, sobre os que- seus filhos e já foi para Jair a tutela com seus filhos e Tutela. já foi Tanto para que eu Jair tenho a tutela de Bolsonaro. 2 crianças. E já foi para Jair Bolsonaro. Não, o que eu tô Você já dizendo... foi para o que eu outra tô- pauta. Não, olha, minha Você quer querida. que eu seja advogada dele? Eu vou Não, ser. como eu tô falando de PL e eu estou falando de conservadores, eu te apresentei o ex-vice-presidente daqui, que foi preso Por mim, ele morre. para as 2 netas. Prisão perpétua, pena de morte, vamos lutar por isso. Você concorda? Você não quer que ele morra? Não. Você não Pena acha de que mo- ele... pena de mo- Você acha que um cara que pena de abusou morte de é- criança pena- sexualmente não merece pena de morte? Pena de morte é Então qual é a sua inconstitucional. luta pela criança? Pausa. Você acha inconstitucional? Foi. Michele, é o seguinte, Diga. eu sou professor formado em Educação Física, Certo. tenho um curso de Fisiologia do Exercício, extra, né? Eu também fui atleta. Você é formado na área? Já foi atleta? Sou atleta. Atleta do quê? Musculação. Não, tá, musculação não é esporte. Enfim, mas tudo Mas- bem. mas, não, peraí. tudo bem, você faz musculação, você pratica Eu não sou musculação. competidora. Não, tudo bem. Mas eu treino não, como atleta atleta, com uma necessariamente- treinadora pra na isso. atleta, necessariamente, a gente tem que falar de uma pessoa que compete. Mas tudo bem. Senão, compete em senão quê? é um praticante. Em atleta quê? e praticante. Não vou discutir isso agora. Mas é tudo bem, importante enfim, você trouxe o isso. ponto é só que você... Qual é atleta? O que é atleta? O ponto é... Define. O ponto é... Você tá definindo pro público, não pra mim. Eu não tá? vou definir isso, cara. Ah, Ó, então tá. O ponto é só o seguinte. O ponto é...
você não tem nenhuma experiência na área. Mas eu estudo bastante sobre a área. Tá, então Você eu vou dizer estuda? para você que de alguém que é formado na área, tudo Não, bem? Existem você diferenças. precisa produzir conhecimento nisso Concordo, para ser concordo, autoridade, concordo. não é o seu caso. Vamos lá. É o seguinte. Não achei nenhuma publicação tua, Gabriel Existem Piauí. diferenças Não achei. claras, biológicas entre um homem e uma mulher. Existem, Tá concordo. bom? Isso Concordamos. daí, e aí, quando você fala de um ser humano, macho, um ser humano fêmea, muitas características delas estão atribuídas ao físico, tá? Certo. Você já ouviu falar de... Você aceita bloquear sua testosterona por 2 anos? Não aceito. Essa não é a causa da tá. minha vida. Enfim, Tá deixa bom. eu te falar o seguinte. Você já ouviu falar sobre características primárias e secundárias? Já, sem dúvida. Quais são as características primárias, por favor? Não, você pode apresentar as características. Você está Você não trazendo, eu vou sabe? deixar você fazer... Você não sabe as características Sim, primárias? Sei, mas pode Sabe apresentar. ou não? Sei. Então tudo Mas bem. pode apresentar. Então tudo bem. Me cita uma característica primária de um ser humano macho. Você está trazendo essas Tá características. certo. Eu vou Você no bloco Ó, anterior falou sobre... Biola- Tudo bem, bio- eu vou apresentar. Você não pediu? Tô apresentando. Então apresenta. Enfim, você no bloco anterior falou que você tem uma estrutura corporal que não poderia ser revertida, Certo. certo? Você citou Tamanho isso. de mão, tamanho de membros, Isso, tamanho isso. de caixa torácica. Se a gente for pro lado da física, a física aplicada ao esporte, a gente já consegue ver aí uma vantagem que um... Qual? Qual é a vantagem que o tamanho da mão dá? Alavanca e torque. Como que o tamanho da minha mão Tudo bem. reflete Eu, como uma eu já vantagem entendi a sua injusta pergunta, no eu vou esporte? responder, não tem problema. Tá. Ó, é o seguinte, o tamanho da sua mão diz respeito ao tamanho dos seus ossos, Certo. que diz respeito à aplicação da testosterona no desempenho do seu corpo, tá bom? Na formação do meu corpo, não no desempenho. Na formação do seu corpo, na formação do seu Tá. corpo. E qual é o desempenho que eu ganho com o calma, tamanho da mão? Michele, Eu tô tá muito calma. acelerado. É que eu tô fazendo Deixa eu te uma pergunta. responder. É que é muito rápido. É que eu sou professor, eu tenho que responder perguntas. Responde. Fica em silencinho, aí você levanta a mão e vai pra lá, tá bom? Não, Então é o seguinte. assim tu não, faz com não, os tô teus brincando, alunos, tá bom, não tô comigo. brincando, Vai tô lá. brincando. É o seguinte, como você tem ossos mais longos, Tenho. não diz respeito só da sua mão, diz respeito Certo. ao tamanho do seu braço. Olha minha Isso. perna, minha perna começa, sabe, eu tenho 2 metros só de perna. Então o negócio é o seguinte, eu tenho ossos mais Que longos. proporção, hein? Eu tenho ossos mais longos Tem. porque eu sou macho, você tá entendendo? Você tem a mesma densidade óssea que eu? Necessariamente não tenho a mesma densidade Por óssea quê? que você. Por quê? Porque a testosterona também age na densidade óssea, ela aumenta a Isso. densidade E óssea. quando eu bloqueei a testosterona, eu Mas- mantive a minha densidade óssea? Mas peraí, você tá trazendo outra questão. Não, Vamos você lá. que trouxe Vamos lá, inicialmente, vamos lá. É o tudo bem. seguinte, como meu osso é mais longo, Tá. eu necessariamente, fisicamente, tenho um maior braço de alavanca e isso resulta em maior torque também. Certo. Se a gente pensar no vôlei, por exemplo, a Tiffany, eu gosto de citar a Tiffany porque ela é o Certo. exemplo que a gente tem, né? Ela, se você excluir tudo e deixar só isso, só torques, mulheres cis contra o travesti. Outra Pum. vez. Ela é a mais alta do esporte feminino Não, no Brasil? no veja vôlei? bem, veja bem. Mas, Ou a que tem maior braço, maior mas aí a envergadura? gente só está Ela é considerando, ou não? mas aí nós só estamos considerando um fator. Mas é que você Torque que tá e alavanca. trazendo ele. Mas aí se eu for considerar outros Qual? que ela tem, que daí a gente vai falar de, você quer falar sobre fisiologia? Eu posso Não, falar. eu quero dá falar licença, sobre os Michele. dados tá bom. relacionados ao desempenho atlético, os estudos relacionados a isso. Fisiologicamente, nesse caso, o que acontece? Tá. Por exemplo, você sabia que todo ser humano tem 3 tipos de fibras musculares nesse Sim. corpo? Fibras de resistência, fibras de força e a Isso. terceira não. Então, é uma fibra de Tá. força, é tipo A, tipo 2A, tá? Então, tipo, é Então isso. são 2 fibras de força que você está falando. Isso. Tá. Então são Ela tem dois a tipos. prevalecência dessas fibras, inclusive, Tá. ela diz respeito à sua genética também. Mas como que isso enfim, traz tudo traz bem. o desempenho atlético na Acontece que os seres humanos machos, Uhum. eles têm uma prevalecência maior de fibras explosivas, essas fibras que eu pauta? citei. Sendo naturais, né? Sendo naturais. E se bloquear a testosterona? E o que define... Não, mas é porque isso está na formação. Não, entendeu? e se bloquear a testosterona? Mas isso não interessa. Tanto que tem mulheres... como que você tanto gera mulheres- musculatura tanto que sem testosterona? Vamos lá. Como que você desenvolve? Tem mulheres, existem mulheres... Professor, explica pra nós como que você Eu vou faz explicar, isso. só Vai. escuta Sem aqui, por favor. testosterona. Só escuta aqui, por favor. Vai. Existem mulheres, por exemplo... Mulheres, tô falando de pessoas... Mulheres cis, eu sei cis. que você está tentando evitar falar a coisa certa, mas vai lá. Enfim, Mulheres cis, vai. então tem mulheres cis, por exemplo, que elas têm uma predominância maior dessas fibras explosivas Legal. em relação a outras mulheres também. Mas Certo. nunca essa predominância equivale à predominância de um homem, por exemplo, você tá entendendo? Então, Mas você está falando de homem o tempo todo, e eu vou concordar então, com em você. aspecto ósseo, Mas se você está falando de mulher trans, é outro aspecto. mulher trans... Mulher trans precisa bloquear a testosterona por Certo. 2 anos. Mas aí vamos Quais fazer- são os efeitos que acontecem no no bloqueio da bloqueio, testosterona? por exemplo, Vai lá. você citou um efeito aqui que acontece e é fato. Por exemplo, a perda da densidade óssea. Isso Certo. acontece. Perda de Só- força ocorre? A perda de força ocorre também. Perda de capacidade cardiorrespiratória Só que você ocorre? precisa entender... Ocorre ou não ocorre? Peraí, só que você precisa entender... Ocorre ou não ocorre, professor? Ocorre e você Obrigado. precisa entender o seguinte. Você precisa entender que essa perda ela parte de uma base. Vamos supor aqui, ó. A mulher... Para falar na Qual linguagem... é a base? Vou te explicar. Vamos pensar aqui Eu, que a gente eu tem... sei a base, tu não precisa me Então, explicar qual é a não, base. mas eu tô explicando pro povo. Eu sei que Tá. você provavelmente sabe. É o seguinte. Aqui você tem uma base, por exemplo. Vamos pensar que uma mulher ela tem 50 de densidade óssea. Tá? Uma mulher.
Um homem, ele tem 80 de densidade óssea. Você tá trazendo o homem de Tá, novo. calma, vamos Não é lá. a pauta, Aí, pessoas beleza. trans. Aí eu faço meu bloqueio. Certo. Meu bloqueio hormonal. Eu parto de uma perda de densidade óssea de 80 para 75, Da- 70, da onde isso? 60, Tá, ok. 50. Ok. Até a osteoporose, né? Quando nós estamos falando... Até a osteoporose. Quando nós estamos falando disso. Agora, Até a osteoporose? isso eu tô tratando, Pessoas trans. isso eu tô tratando de um não atleta. Porque um Até a atleta, osteoporose, né? além de ter a testosterona que implica na densidade óssea maior, ele ainda tem um impacto que gera uma densidade óssea ainda muito maior. Então a gente parte de um Tá. 110... E por que tem a osteoporose? Mas foi bom, foi bom. Foi ótimo. Adorei. Tudo bem? Prazer, Tudo bom? Michele. Sou Gabriel. Não sei se tu lembra de mim. Eu já participei de algumas lives do TikTok lá há muito tempo atrás, 2021, 2022, enfim. A minha primeira pergunta para você é: como o parlamentar que você votou no caso das saidinhas dos presos, na limitação da saidinha dos presos e para aumentar a pena para os crimes de, principalmente, crimes sexuais? Como que o seu parlamentar eu votou? não sei como isso endereça o tema daqui, mas É uma a minha... pergunta. Tá, mas não endereça o tema. Mas eu vou te dizer, a minha É porque você a disse que o parlamentar Congresso, eu votei... Calma aí. ele vota contra o povo. Não, Os eu falei... parlamentares de direita votam contra o povo. Então eu queria Eu- saber eu- por que isso beneficia o povo. A minha afirmação é sobre, no momento que importa, a direita que sempre se diz a favor Você do não povo... acha que importa vota a gente contra. limitar, a gente aumentar a pena para o comprador? Você não acha que importa? Não, mas esse Você não é o tema. Mas esse é o tema, faz parte do Não, tema, não é porque o são tema. pessoas Eu- do Congresso, os parlamentares de tema. esquerda que votam Não é. contra o povo. Se você Tá. vai dizer que os parlamentares de direita votam contra o povo, Quando importa. quando importa, e não Isso. importa a gente aumentar as penas para os compradores? Mas é uma outra discussão que não faz parte faz desse parte tema. dessa discussão, claro que faz. Como que faz parte? Claro que faz parte da discussão. Uma falácia porque se a gente de tá você falando- também não é qual parte da falácia? discussão. Qual falácia? De você também. Tá, mas porque, por nome da exemplo, falácia. você também, tu cocoé. Tu cocoe? É o que você tá Tá, fazendo. Porque então eu vejo vamos assim, lá. ó, a direita, ó, vamos ao tema. Ó, Tá, vai lá. A direita se diz a favor do povo, mas quando importa, vota contra o povo. Dá um exemplo. A sua... Dei 3 exemplos Tá, quando mas a gente repete começou. aqui, o público tá vendo. Assim que você começou a falar, você apontou para a esquerda. Sim, ó, e eu vou, por Na exemplo, verdade, eu perguntei por como exemplo, seu parlamentar votou. e Eu eu- não falei e eu momento nenhum da respondi- esquerda. e eu respondi- Você se considera uma pessoa de esquerda? progressista. Progressista? Eu respondi, Progressismo é de esquerda. Eu respondi a pergunta. O progressismo é de esquerda? Eu respondi a pergunta. Sim. Não, você respondeu a Eu sua respondi. pergunta, Aí então. a minha pergunta você está respondendo ou você está fugindo? A nossa pauta Você vai aqui, responder a ou nossa não? pauta aqui é sobre os parlamentares. Se nós estamos falando sobre os parlamentares, eu vou Sim. falar tanto dos parlamentares de esquerda quanto dos parlamentares Mas o tema é de direita. Mas Você eu não tô é de falando dos direita? parlamentares de esquerda. Eu sou de direita. Tá, então Eu sou você não de vai extrema defender- direita, se você a gente não- for você- falar, né? você não vai defender a De galera? acordo com as definições modernas, eu sou de extrema direita. Você vai né? defender a galera de direita? Eu vou defender a Tá, galera de direita, legal. sim. Então, em relação A às gente pautas precisa, que eu tratei. Por exemplo, Imposto forma de específica. renda. Imposto de renda. Imposto de renda, ok. Nós temos, dessas várias pautas que foram tratadas, inclusive a questão do imposto de renda, nós precisamos ter um estudo em cima daquilo, certo? E nós não tivemos estudos suficientes para a gente determinar como e de onde sairia a receita para cobrir o rombo De quem que ganha ia ser mais. feito. De quem ganha mais? Essas pessoas que ganham mais, você não acha que elas sairiam do país por causa disso? Não haveria Não. fuga de capital? E a gente reduziria, por consequência, a nossa carga tributária, E justamente por isso? os assets delas vão para onde? Mas tudo bem, a gente Pra onde vai... vão os assets Vão para delas? fora. O cara vai levar As a pessoas fábrica para fora. Vão vai vender, mas você não acha que as E pessoas alguém podem vai- vender e levar para e fora? alguém vai Você acha comprar que isso aqui? é impossível? E alguém vai comprar Alguém aqui? vai comprar aqui. E vai Com substituir. certeza. Quer dizer, você não sabe. Então vai Você não sabe. substituir. Isso aí é falar de declive escorregadio. Vai- Você não tem a menor ideia de se alguém... Você não pode falar com certeza se alguém vai comprar a fábrica. Existem várias fábricas abandonadas por aí. Existem vários imóveis abandonados. certo. Vários imóveis Então, para alugar. Você reconhece isso? Sim, Você reconhece. E aí o que Ótimo, acontece? Se você reconhece isso, então então você o problema sabe, você não tem é como afirmar. continuar taxando o pobre. Não, o problema aqui é que você... de novo, Você é a você favor fala de do taxar tema. o pobre. Não, é literalmente. Eu sou... Você pediu para citar, você tem Ok, imposto de renda. O vamos lá, problema é continuar vamos lá. taxando o pobre? Se eu- É importante continuar Por que taxando você tá o pobre? falando que eu tenho que taxar o pobre? Que eu sou a Porque favor é- de taxar porque- o pobre? porque é Todo isso que mundo paga. acontece Quem no mais imposto de paga renda. imposto aqui no Brasil é pobre. Eu porque pago mais imposto que tu. O imposto, como é que você sabe? Você Eu paga? sei Você quanto já- eu pago você de já- imposto. Você já viu uma declaração de imposto de renda? Não, Como é mas que eu você pode pago ter mais certeza, imposto que então? tu, com Como é que você certeza. sabe? A gente pode mostrar depois, mas vamos ao ponto. Tá, vamos lá. Quem ganha até 5 mil reais, onde que vai a maior parte do seu gasto? Vai em questão de alimento e moradia, né? Certo. Correto? Então, se a gente isenta os itens da cesta básica e tira essas pessoas da faixa do imposto de renda, elas têm um poder de compra maior nesses itens? Com certeza. Perfeito. Quem ganha acima de 50 mil, gasta muito em alimento, em contas básicas? Como você pode dizer que não? Em- Você não falou a maior parte da renda, você falou que se gasta muito. Se gasta muito, gasta muito. A tua capacidade de alimentação Você não- aumenta quase Você sabe 10 o tamanho vezes. da família dessas pessoas? Cada pessoa Sim. ganha mais de 50 mil. Tá, mas a taxação Essa é per capita ou é pela renda familiar? Por exemplo, na minha casa, eu pago imposto de renda, mas a minha esposa não Sim, paga. entendi. Tá? Ok. Então, a renda dela não é considerada na minha. Ela faz uma declaração separada da minha. Ok. Tá? Quando eu puder colocá-la no imposto de renda, entrando como dependente, ela não tem renda comprovada para eu pagar. Tá. Mas eu pago o imposto de renda igual. O que eu estou dizendo é o seguinte.
eu sinto menos nas minhas contas do que a pessoa que ganha até 5 mil Não, reais. com certeza. Mas de Então, onde o vai que eu sair tô a dizendo, receita? tu acha mais justo que eu pague um pouquinho a mais para que a esmagadora maioria da população pague menos? Eu acho Eu justo não a me gente importo. reformar todo o nosso Eu sistema não me tributário. importo. Concordo. Mas esse não é o tema. A gente está lidando com o tema atual. O tema atual. Eu aceito pagar um pouquinho mais de imposto de renda para que a parcela mais pobre da população Você não aceita pague. e o resto das pessoas que geram emprego. Essas pessoas que vão pagar mais imposto de renda, Não, quem ganha elas geram 50 mais mil, emprego. E as quem ganha pessoas que 50 são mil, empregadas. não. E as pessoas que são empregadas, elas vão, por consequência, Quantas- gerar mais tributação quantas- também. quantas- Porque a taxação do Brasil Pra- é baseada majoritariamente no consumo. Você sabe Exato, disso. mas a Isso taxação é um problema. mas a taxação no Brasil ela é regressiva e não progressiva. Bom, como é que você pode me afirmar isso? Porque quem está na base da pirâmide Sim, paga quem tá na base proporcionalmente da- mais Ok, imposto. mas, o nosso sistema ele é regressivo além... Deveria ser progressivo? Nosso Quem sistema ganha mais ser deveria- base- Nosso- Vamos Depende copiar do que dos você países quer dizer. escandinavos? Depende do que você quer dizer. Vamos com copiar países Vamos escandinavos? copiar a política de salário mínimo dos países escandinavos também? Podemos. Que não tem podemos, salário mínimo? Podemos, dependendo. Vamos fazer por isso? exemplo, podemos E a copiar gente de alguma... pode deixar que as pessoas Mas- elas mas negociem por que que com você o não vai- chefe e o patrão, Mas o por patrão que e o que você empregado, não- eles negociam o salário que eles querem receber. mas por Podemos que que fazer você- isso? por que- Podemos fazer por que você também não tá o endereçando? sistema Por que que tá americano, que é por fugindo? horas, que a gente pode fazer Por que as que você pessoas... tá Eu não fugindo? tô fugindo, eu tô discutindo Responde exatamente o o que você tema. tá falando. Por que que você tá Por que fugindo? que a gente não vai... Então vamos pegar o que dá certo na Noruega. Responde. Você falou de sistemas nórdicos. Falei. Como que eu vou fugir Qual é do a tema que você tributação lá? mesmo falou? Qual é a tributação lá? Eu não sei do sistema de tributação dos países nórdicos, eu estou discutindo o Mas sistema de sabe do tributação salário? brasileiro. O Sim, sistema mas eu tô dizendo pra gente mas nós estamos importar. falando- Nós estamos É falando do progressivo. sistema de tributação Devemos brasileiro ter- ou do sistema de tributação da Devemos Noruega? ter progressivo ou não? Nós devemos ter um sistema Quem ganha de mais deve tributação- pagar mais imposto ou menos? Nós devemos ter um sistema Estou falando de do Brasil. tributação que Quem seja ganha de acordo mais- com as necessidades do nosso país. Exato. Quem ganha mais deve pagar Como mais que imposto você- ou quem ganha menos deve pagar mais Como imposto? que você quer... É só responder. As pessoas que ganham mais devem pagar a sua proporcionalidade, assim como as pessoas Ou- que ganham ou seja, menos imposto devem pagar... progressivo. Eu não disse, de forma proporcional. Não é progressiva. De forma proporcional, Então- taxação en- proporcional. Então, eu devo ter toda a carga do meu imposto no consumo. Você deve Eu. Por- Se por eu sou da parcela não, mais pobre. Eu, população Tá, você pobre. é da parcela mais pobre? Não. Não? Eu tô dando um exemplo Tá, de um exemplo eu da hipotético. parcela mais pobre. Eu Ok. tô falando de uma pessoa. Ok. Eu devo ter a maior carga de tributos em Você- cima do consumo. Você deve... Devo ou não? Você deve ter a maior carga tributária que você paga. Aliás, você, se é uma pessoa mais pobre, vamos dizer assim, vamos colocar como exemplo, uma pessoa que ela recebe algum auxílio governamental. Ela já está pagando menos imposto porque ela recebe imposto. E pra Você onde, entendeu pra onde isso? que vai esse dinheiro dessa pessoa? Ela já está recebendo... Ela vai para comprar itens básicos. Ou seja, né? vai de volta pra economia. Aliás, Vai, aqui no né? Brasil vai para comprar tigrinho, né? Você sabe que tem muitas pessoas que foram inscritas no Bolsa Família que foram para comprar tigrinho. Você sabe Certo. disso. Então você é contra as Infelizmente. bets também. Eu sou contra as bets. Parabéns. Correto? Eu sou contra as Excelente. bets. Ó, temos um ponto de Mas concordância eu aqui. sou- então tá, Mas vamos lá. vamos- Temos um boa. ponto de concordância. Proibição das bets, tá? Né? Beleza. Agora, eu devo deixar que a parcela mais pobre pague a maior carga tributária no consumo? Sim ou não? Não devo. Não deve. Como que eu resolvo isso? Você- Preciso fazer uma reforma tributária? Fazer uma reforma tributária. Certo. No momento atual, a proposta é aumentar um pouco de quem ganha muito mais Sim. e diminuir muito de quem ganha muito menos. Certo. 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 Essa proposta é ruim pra ti? Eu não li o projeto de lei, eu não tenho como te afirmar com 100% de certeza se é bom ou ruim. Eu tenho que ler o projeto de lei para saber, entendeu? Pausa. Agora, fechou? Fechou. Tá bom, beleza. Eu lembro do teu rosto. Eu lembro. Foi bom, foi bom. Depois a gente toma um chile. Ah! Conheço também, tudo bom? Prazer, Como é que tudo tá? bem? Meu nome é Laônia, eu sou advogada, abrindo para eu ia dar na cadeira. Eu falei assim, não é possível que você vai tomar meu lugar. De repente, baixar um pouquinho. Isso. Foi. É. Bom, vamos falar do imposto de renda que você falou. Tá. Eu sou a favor, sim, do imposto ser pago na renda e não no consumo. Perfeito, Porque eu concordamos acho que é um absurdo que acontece no Brasil. Esse Estado parasita. Porém, eu sou contra esse Estado sugador. Ou seja, quando eu tô na minha empresa falindo, o Estado não me ajuda. Quando eu ganho lucro, o Estado fala assim, agora eu preciso da participação de lucro. Mas você já notou que é só com pequena empresa que acontece Não, isso, com né? tudo quanto é Por lugar. exemplo, no escândalo das Americanas, aconteceu isso de não ter um socorro? Porque quem era bilionário nas Americanas continua bilionário, né? Sim, mas você concorda comigo que o advogado, que era lá, que estava ali junto, agora está no STF, né, das Americanas? Que era o Zanin. Excelente, excelente. Entendeu? Mas você concorda, então, que quem é mais afetado por isso são pequenas empresas, Eu não os grandes concordo. conglomerados. Sim, eu concordo. Por quê? Perfeito. Porque no Brasil, a política pública de esquerda, agora em Globo, eles facilitam que microempresário e pobres continuam nessa situação para continuar com massa de manobra. Ou seja, eu te dou Só a uma esquerda? esmola. Só a esquerda fazer isso? Sim, a direita normalmente coloca... Mas por que quando a gente está falando desses impostos que eu citei aqui,
a direita está votando contra eles. Do que você fala do... Por exemplo, a isenção dos itens da cesta básica, tá? A direita foi majoritariamente contra porque ela fazia parte da reforma tributária. Então, vou te falar por quê. Porque acontece que toda vez que você vai votar imposto, toda vez o pessoal acha que tem uma formulazinha mágica. Ah, eu tiro o imposto daqui e esse dinheiro que entrava ali simplesmente não precisa mais pagar outras contas públicas. Eu entendo que o dinheiro que o pobre paga no imposto para comer... É muito. É muito. Sim. Só que se ele tiver mais dinheiro para continuar consumindo, o dinheiro do pobre, diferente do dinheiro do rico, não vai para investimento. Ele é reinjetado na economia. Porque falta uma educação financeira, você concorda comigo? Não, é porque ele não tem dinheiro suficiente para investir. Não. Como é que você paga? Aluguel, luz, telefone, transporte, vestimentas, o que quer que seja, material escolar dos seus filhos ganhando um salário mínimo. Concordo com você, mas aí você concorda que a gente tem que tirar do Estado, então, esses montes de ministério, super salários, esses montes de aparelhamento jurídico que existe, esses penduricários jurídicos que existe, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Estado de São Paulo é o Estado que mais dá dinheiro para a União e que menos recebe em troca. Sim, é o maior Estado em número de pessoas e que paga mais imposto e recebe menos. Você acha isso justo? Depende da distribuição, porque, por exemplo, se a gente tem estados em que a maioria da população é mais pobre... E aí eu vou ter que manter essas pessoas a gente vive ou essas pessoas? Peraí, a gente vive num estado brasileiro, Estado certo? brasileiro, correto. Então, se o Estado brasileiro arrecada mais em um ponto, em outro ponto, a maioria da população está na linha da pobreza ou abaixo, a gente precisa balancear isso. Mas você concorda que um programa de sucesso como Bolsa Família, não é o quantas pessoas estão entrando, mas sim quantas pessoas estão saindo? Não entendi a pergunta, desculpa. Você repete. concorda comigo que um programa de auxílio como Bolsa Família, para ser um programa de sucesso, não é quantas pessoas estão entrando e sim quantas pessoas estão saindo? Sim, concordo. Quantas pessoas saíram nos últimos 2 anos do Bolsa Família? Do Bolsa Família, eles tiveram eu não vou saber exatamente os dados, mas sei que teve uma nova classificação e várias pessoas foram cortadas porque não atingiram os números existentes. São duas coisas separadas. Que teve várias São duas coisas separadas. de dados. Tem as pessoas que atingiram a renda per capita mínima e tem as pessoas que saíram do programa porque elas já não qualificavam para o programa. São duas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte. Lá em 2023, em torno de 590 mil pessoas saíram do programa Bolsa Família. Essas pessoas, elas mantêm por mais ou menos um ano 50% da bolsa para fazer essa transição para o mercado de trabalho. No ano de 2024, foi mais de 1 milhão de pessoas que saíram. Então, é um programa que ele te sustenta, assim, o básico da tua vida naquele momento de crise e logo depois mas tu vamos lá sai. então pro ponto. Você concorda comigo que quem coloca essas pessoas dentro do mercado de trabalho são os ricos que abrem as fábricas, que geram emprego e investem? Depende, porque o que gera... Eu trabalho em empresa privada, eu trabalho em empresa de grande porte. O que gera vaga de emprego é demanda. Quem gera demanda não é alguém que está no Bolsa Família. Por exemplo... Você concorda comigo? Se eu sou uma pessoa rica, se eu tenho muito dinheiro... Amém. Se eu tenho uma pessoa muito dinheiro e o caso? Não, eu quero ter. Ah, tá. Se eu tenho uma pessoa e eu abro tipo um supermercado, quantas pessoas eu estou empregando dentro daquele supermercado? Quantas tu precisar no mínimo. Mas essas pessoas... Mas no mínimo. Mas você concorda comigo que essas pessoas que estão Zafari entrando... no Rio Grande do Sul, Rede Zafari no Rio Grande do Sul, está sendo investigado e processado por ter cargas horárias, ou escalas de trabalho de até 10 por 1. Arrasou, Lawane. Arrasou, muito boa. Ai, vamos ao contexto. Boa, Michele. Vamos ao contexto. Vamos à exegese hermenêutica, mas antes... Lembrando só o tema Por favor, pra gente. vai lá. Sem a religião, as pessoas não conseguem justificar o seu ódio de festa de amor. Esse é o tema. Mas se a gente quiser falar de Efésios... porque alguns blocos dá uma puladinha, mas vamos lá. Eu vou em Efésios daqui a pouco. Primeiro, o Estado é laico, mas não é laicista. Então, o Estado, de fato, não tem que ter uma religião. Um dos motivos de eu ser protestante... Porém, o Estado ele não pode implicar como religião a ponto de querer anular as suas crenças e as suas convicções. Então, esse fato aqui é interessante. O pastor que você citou, que eu não vou me referir a ele, a gente tem que fazer uma dicotomia entre o cara se denominar, ok? Eu sei que você discorda de mim, e ser, por exemplo... Eu não vou nomear a palavra porque tu já sabe qual é. Quando o movimento neopentecostal, que se diz ortodoxo, mas para mim é uma seita, é uma heresia, quando o movimento neopentecostal, que eu concordo que é majoritário, infelizmente aqui no Brasil, por várias questões, falta de estudo, hoje você chega num cristão, você fala assim, Jesus tinha 12 discípulos, fala o nome de 6, o cara não sabe. Então hoje, se intitular cristão é uma coisa, viver o cristianismo, ler a Bíblia é outra. E muitos ateus questionam isso, e com isso eu concordo com alguns ateus. O cara fala que é cristão, mas nem lê a Bíblia direito. Mas vamos lá. Na questão, o amor, ele não pode ser relativizado, Michele. Então, quando você fala assim, você discorda e você acha um pecado, você diz que é uma prática, quem eu sou, peraí. Para eu amar, eu tenho que concordar? Isso daí... Você não tem que se meter. Não, peraí.
Olha não, só, peraí. você não precisa se meter na minha vida. Michele, na minha vida. Quando nós falamos de sociedade, e essa questão de neutralidade é uma utopia, é uma farsa, não é porque não neutralidade. existe neutralidade. Não trouxe neutralidade Todo mundo aqui. vai votar porque tem uma cosmovisão, porque tem uma visão de mundo. Tá. Todo mundo vai fazer as suas escolhas porque tem uma Pra cosmovisão revogar o de direito mundo. de outras pessoas. Isso. Eu vou Através da recapitulando. religião. Você é muito boa nessa tática, de interpelar para confundir o pensamento, e é algo que eu tô treinando nos debates. Seja minha treinadora, pode me interpelar, mas vamos lá. lá. A questão é o seguinte, Michele. O tema tá falando que nós disfarçamos o ódio com amor. Isso é uma falácia, na verdade Qual é uma a falácia? acusação, porque depende o que é amor. Se você fala assim, Israel, você não concorda comigo porque o santo livro que você tem como santo diz que é pecado, então você não me ama. Não, peraí. Isso que você tem como base como amor, indo para Efésios 5, vamos lá, pelo amor de Deus, gente. Se Isso daí fome. um professor de português que é ateu, ele vai ler Efésios 5 e vai contextualizar. Tá. A gente não pode pegar a escravidão, a palavra escravo que está lá, e fazer uma hermenêutica canguru. Tá. Novo Pular Testamento tem pro alguma tempo. condenação? Calma, Michele, só recapitular. Tá. Fazer um anacronismo. Que anacronismo é esse? Quando a gente fala de escravidão, o que a gente pensa? No negro, aqui no Brasil, levando chibatada. Gente, o próprio apóstolo Paulo fala, eu sou escravo em Cristo, por quê? Por conta da marca. Ele está falando que é marcado por Cristo. Ali é uma figura de linguagem. A Bíblia trabalha com a literalidade, eu como teólogo tenho autoridade nisso. Não existe A Bíblia trabalha com a escravo lá. literalidade e com várias questões que é alegoria. Por exemplo, 666 é um chip literal? Tem gente que acredita nessa maluquice. LGBT na Bíblia é alegoria? Então, trazendo para o Efésios capítulo 5, 6, versículo 6, que você citou, é um anacronismo que você fez ali, não está falando de dar chibatada, e o cristianismo nunca apoiou Respeitar a os escravidão. mestres, inclusive os cruéis, como se fossem Se o você Senhor. for estudar na história, Não é. os puritanos tiveram um papel extraordinário contra a escravidão, e isso daí é algo óbvio. Agora, Mas a trazendo ordem de aqui para o Deus lá Brasil, tá isso? trazendo para o Brasil, para os dias de hoje, Vamos o que, pro que tema, é vamos você pro tema. amar? Tá. É você defender o Champinha, por exemplo, aí você fala Aí assim... você tá individualizando. Não, peraí, não estou individualizando. Então fala em frente às câmeras, Maria do Rosário, você é uma retardada e defendeu o Champinha. Fala aí. Eu não vou falar isso. Por quê? Porque daí é psicofobia. Por quê? Atacar uma condição psicológica Não, de alguém uma que pessoa... defende o Champinha tem alguma coisa na mente? Você tá Quem chamando defende o ela de Champinha ou qualquer abusador tem um amendoim em vez de um cérebro. É a minha opinião. Agora eu vou falar o seguinte. Não é a minha, amar tá? não é concordar. Eu dou aula, eu tenho aluna que é trans, eu tenho um aluno de esquerda, Aí eu no tenho um aluno tópico. que me zoa politicamente, Aí no discordar tópico. na ideias não significa odiar. Agora, o que é a esquerda que você diz não ser esquerdista, Michele? Progressista. Então, progressista. É um eufemismo isso daí, né? Porque falar que é de esquerda realmente é vergonhoso. Agora, qual que é a questão? É que vocês acham que eu sou pra petista. amar, tem que concordar com tudo, tem que dizer sim pra tudo e tem que se isentar de tudo. Não. Então eu vou viver numa sociedade Peraí. onde eu não tenho opinião, aonde a Bíblia, eu vou ficar só nas quatro paredes, eu não vou defender nada que Falácia tá na de Gish Bíblia. Gallop, tá? Isso não É um existe. Gish Gallop O isso marxismo é uma religião, o esquerdismo é uma religião. A diferença é que o meu Jesus morreu na cruz. Karl Marx não cuidava da mulher, era um vagabundo Os e era aplausos, ateu. galera, Essa é a aplausos, diferença. aplausos aí. por Isso, favor. vamos. É isso aí. Beleza. Agora, Muito bom. Obrigado, Michele, Agora pelos aplausos. eu posso usar alguma religião para remover direitos seus O como que você cidadão? chama de direito? Por exemplo, o meu direito de casar com a minha esposa. Mas qual religião está removendo isso? Hoje, acabei de citar o pastor Eurico, não citei? Você cita Ele- malucos neopentecostais, pessoas coerentes que estudam. Mas é uma pessoa ocupando um cargo eletivo de deputado com poder E todos legislativo. os evangélicos e a religião defende isso. A Bíblia defende eu não isso. fiz falácia de generalização apressada Não, aqui. mas isso não é falácia. Isso não, não é não. falácia. Eu tô dizendo que eu não fiz isso. Eu não disse que todos fazem. Eu tô dizendo... Mas eu não estou falando que você disse, eu fiz uma pergunta, Michel. Pois é, então eu estou dizendo, Então não vamos o lá. fiz. Então o que eu estou falando? O pastor Eurico tentou remover os direitos de pessoas LGBTs. Kim Kataguiri está tentando remover direitos de pessoas LGBTs. Hoje na Câmara, se eu não me engano, existem, de 2019 a 2023, mais de 60 projetos Isso, posso fazer uma perguntinha rapidinho aí, você contra fala? pessoas LGBTs na Câmara. Todos, a maioria deles, os contra, são promovidos pela direita. Nisso, e uma a pergunta maioria por rápida. homens brancos. Uma pergunta rápida para você falar que o diálogo está muito interessante. Tá. Vamos lá, Michele. Nenhum culto público, duas mulheres começaram a se beijar enquanto o Não deveriam estar lá. Marco Feliciano pregava. Certo. Teologicamente, eu sou totalmente
contrário ao Marco Feliciano, fraco de Bíblia. Sou contrário teologicamente contra ele. Agora, politicamente, porque é isso que as pessoas não entendem. E o Bolsonaro é um bom cristão? O Bolsonaro é um péssimo cristão. Mas eu não tô votando em um pastor. Ele não é um bom pastor, eu tô votando em um político. Então as pessoas têm que fazer essa diferenciação. Agora, uma questão é, eu tô vendo que tá sendo coerente, você sabe que essa polarização faz as pessoas colocarem rótulo. Você falou que eu não sou lulista. E nisso eu concordo com você. Em nenhum momento você falou que é lulista, mas não é normal as pessoas fazerem essa leitura. A leitura que você tá fazendo é a mesma, Michele. Não, você eu tô fala falando que de não tem projeto de lei. amor. Acabou? Muito top. Valeu. Boa. Agora... Valeu, Pôncio. Responda, Bruno Fonseca. Legislação sobre Michele, banheiro gera ou não gera vamos lá. violência contra mulheres cis? Eu acho que todo esse debate está sendo gerado por um erro Não vai responder? de vocês. Tá bom. Que é vocês partirem do pressuposto que acredito, logo sou. O que não é verdade. Você acredita que você é um Você homem? é macho biologicamente, Sim. assim como eu. E a gente não precisa acreditar... Mas você acredita que você é um homem? Não, eu sou um homem, eu não preciso acreditar Certo. nisso pra ser. Certo. Tipo assim, se você olhar pra mim e falar, eu sou fêmea biologicamente, você pode achar o que você quiser. Isso não muda o fato. Podemos fazer uma hipótese aqui? Só uma Uma hipótesezinha. hipótese, vamos Tá. lá. Mas você concorda comigo que você é macho biologicamente e nada vai mudar nenhuma isso? nenhuma dúvida. Nenhuma Não, dúvida. Na verdade, o meu DNA, a minha epigenética muda por causa da hormonização, tá? Mas você não vai deixar de ser macho. Não, mas eu não deixo de ter a configuração de macho biológico, ter o SRY Então, ativado e o desenvolvimento E aí, de uma sobre o genital banheiro, a gente masculina. precisa Mas vamos colocar fazer a as pessoas hipótese. no banheiro de acordo com o seu Vamos fazer, gênero biológico. vamos fazer a hipótese. Você Vamos acha fazer a que- hipótese. você acha que parte- Você disse que parte você ia íntima deixar... Olha a define desonestidade. gênero ou não? Você disse... Não, parte íntima não define gênero. Não, Você então disse que... existe mulher com pênis? Eu ia fazer a hipótese ou não? Vamos lá. Vou ou não vou? Mas tem mulher com pênis ou não? Não sei, você vai deixar eu fazer a hipótese ou não? Porque você está tentando fugir da hipótese. Por favor. Tá. Vamos supor que a gente passou agora por uma definição da ciência que desenvolveu o transplante de cérebro. Tu sofreu um acidente, teu corpo foi dilacerado, mas eu consegui botar o teu cérebro em um corpo feminino. Tá? O que tu sente disso? Eu sinto que isso daí é uma mentira, é uma fantasia. Não. E É uma tudo hipótese. aquilo que a É esquerda uma hipótese. prega. É uma tudo hipótese. aquilo que vocês Que de esquerda tu fazem. acha? É uma fantasia, é uma situação que não existe. Desculpa te contar. Mas por isso que eu falei Nishi. hipótese. Desculpa, trans da vida... Trans... Da onde? Vocês falam trans da vida? Desculpa te contar, mas Não, não não é existe uma- transplante de cérebro ainda, tá bom? Desculpa te... Desculpa que eu te contar. assim. Certo, eu falei que existe prefiro- transplante de eu prefiro cérebro lidar com agora. uma situação real, que é... Tá. Eu tenho medo da minha mãe estar num banheiro, da minha avó estar num banheiro e entrar Com um um cara homem. barbudo Com um naquele homem. banheiro. Porque ele... Sabe, Um mas homem, do PL, por exemplo. não sei, um homem que homem vai do usar PL. de uma peruca. E sabe por que ele vai usar de uma Quantos peruca? casos tem no Brasil Porque disso? hoje, Quantos? hoje, só um segundo. Número. Só um segundo. Não, Posso quantos deixar casos? falar ou não? Ó, Não, é que da outra eu você não deixou. Quantos eu casos? não posso olhar pra Quantos um cara casos? barbudo Quantos e falar, casos? irmão, não entra nesse banheiro porque senão eu tô sendo Quantos transfóbico. casos? Hoje, Como hoje você tá por sendo conta da pauta transfóbico? LGBT, eu não tenho o direito de defender a minha mãe. Da onde que você Você tirou entende isso? Da onde que você Porque eu tirou não posso isso? olhar pra um cara barbudo que tá com uma peruca e defender Tá, a minha mãe. e essas porque mulheres senão que eu tô sendo citei que transfóbico. apanharam Eu por parecer homem. Eu lamento, e a pessoa tem que ser punida porque eu não acho que ninguém tem que bater em ninguém. Certo. Eu Então, fui a favor- eu fui a favor da agressão aqui. então a Eu sou a transfobia, favor de defender a minha mãe. transfobia que tu tá defendendo. Defender a minha mãe é transfobia? Não, olha como você é desonesto. O que foi que eu Responde. falei? O que Você eu falou, falei? essa transfobia que você usa pra defender sua mãe. Responde. Eu defender minha mãe é transfobia? Não, defender a sua mãe não é Então eu transfobia. vou defender minha mãe. Certo. Sempre. Mas o que foi que eu falei? Qual foi antes disso? O que foi que eu falei? Do transplante de cérebro? Não. Ah, tá. Então não sei. Você não tá ouvindo, né? Você tá Não, tentando eu lacrar. Não, Vamos não lá, tô, eu só tô vamos querendo lá. saber Então, se eu posso ter o vamos lá, direito de se você- defender minha mãe. Pode. Vamos ver se Eu você- posso vamos olhar ver pra se um você cara consegue. barbudo que tá com uma peruca e dizer que ele não é mulher ou não? Sim, você tá criando a situação hipotética do cara barbudo com uma peruca. Não, Qual é Tem esse hipotética, caso porque no tem Brasil? muitos. Sim. Tem? Onde? Opa, olha, abre o TikTok. Coloca Onde? aí, homem barbudo trans. Onde? Abre. Tem- Abre e vê se não aparece. Sim, vai aparecer o caso da Brigitte, lá da UNB, que faz quantos anos já isso? Um único Não, caso. E não- de uma mulher trans. Então vamos lá, deixa eu te fazer que uma é, pergunta. inclusive, Então, ó, comunidade trans aqui, ó, muito importante. Vamos A ver o que pergunta é pra mim, não pra comunidade Então vamos lá, trans. mas pra Vamos você, lá. mas pra comunidade se atentar. Uma mulher trans, ela Então pode... você concorda uma que gerou mulher- violência, uma né? mulher Só- trans, só pra gente uma, poder- sim, uma mulher Tá, trans, gerou violência, beleza. Uma mulher trans, ela pode ter barba? Dependendo, sim. Uma mulher trans, Se ela quiser- precisa se ela fazer precisar uma cirurgia de manter- confirmação de gênero? Não. Ou seja, qualquer homem Transmedicalismo- aqui pode ser mulher. Concorda comigo? Qualquer pessoa Isso que é sofra perigoso. de Isso incongruência é perigoso. de... Qual é o Essa é uma quadro? política Qual é o perigosa. quadro? Se você tá- Qual só- o quadro que a vamos lá, pessoa tem que vamos ter lá. para estar em desacordo com o seu gênero? Qual é o quadro? É o F64, só que o que eu tô dizendo... Não é o F64. ponto é o seguinte, Não é o- se você qual tá dizendo é o pra quadro? mim... Qual é o você tá dizendo quadro? pra mim que todos esses homens... Você tá Qual dizendo é que o o Pedro quadro? Pôncio, barbudo, pode ser mulher a partir de agora. Ele sofre do Qualquer quadro? Qual é o quadro? Eu não sei, mas o ponto é o seguinte... Mas se tu não se sabe como é que tu tá argumentando que ele pode não, ser? Porque isso Se é uma mulher trans? Você consegue entender o Você quão pode perigoso... ser uma mulher trans? Pessoal, vocês estão entendendo o Tá. quão perigoso é esse debate? Não é Porque perigoso. isso Olha aqui- o pânico esse moral de- que tu tá não, criando. Esse debate, Lembra que eu falei que a esse direita cria debate- pânico moral? Tá esse aí, ó. debate é sobre Olha o segurança pânico moral. pública. Não é sobre segurança pública. É literalmente sobre Qual segurança é? pública. Me apresenta porque eu não um dado quero de que violência de nenhuma pessoas dessas trans mulheres contra mulheres. sejam expostas Um dado. a homens no Um banheiro dado. feminino. Um dado. A minha luta é pela Apresenta um defesa dado. das mulheres, é A pela minha defesa também. das crianças. Mas tu não, do meu tu não irmão defende os pequeno ca- que entra tu no não banheiro e defende que eu não mulher quero um cara estuprada. barbudo lá. Tu não defende mulher
Cadê Como assim? Posso ir no teu perfil agora e ver se tem uma Opa. postagem contra os caras do PL? Contra o cara do E- pé. os dois, os dois. Eu quero que o estuprador morra na cadeia. Tá, mas tem uma postagem? E que fique. Tem que uma fi- postagem? Que publiquem. Eu Vai lá. quero que o estuprador, que seja do PL, ou do PT, ou trans, ou E cristão? cis. Todos. Todos? Todos. E sejam o quê? Todos. Todas as pessoas que sejam pedófilas que morram. Morram na Todas. cadeia. Todas. Perfeito. Essa é a tua É isso posição. aí. Boa. Eu não defendo político, Michele. Beleza. E quantas pessoas trans se enquadram nisso? Eu não defendo Responde político. a pergunta. Mas você Quantas entende pessoas trans? o quão grave Não, é esse debate? Quantas pessoas trans se enquadram Porque nisso? O ponto é o seguinte, Quantas pessoas o que é trans? ser trans? O que é ser trans? É alguém que se auto-percebe fora do gênero beleza, designado então no qualquer um nascimento. pode ser trans. Tu te auto-percebe fora do gênero Não sei, designado? eu sou homem ou mulher? Não sei, tu me disse que Então é homem. quer dizer que eu posso entrar no banheiro das meninas? Tu me disse que é homem. Viu como é preocupante? Tu me disse que é homem. Quem disse? Agora, Tu mas eu sou fluido. Agora eu sou mulher. Tu é gênero fluido. Qual é a pessoa gênero Entende? fluido que Você entra no entende- banheiro você feminino? entende? Sabe por quê? Tá, não, calma aí, Michele, calma aí, vamos calma ao aí. ponto, Calma, vamos- não, calma vamos aí, à deixa eu ver. resolução, Calma, vamos apresentar calma uma aí, então, resolução. então Não, deixa eu calma aí, o começar. caralho que tu só tá Opa, falando. calma lá, Michele. Vamos à resolução. O ponto é o seguinte, Resolução. Bauru. esse debate Bauru é fez um banheiro perigoso. neutro. Esse debate Eu queria que por levantasse isso a que na bandeira pra ti. PUC de São Paulo, por isso que Banheiro na PUC de neutro São no Paulo, Bauru. um cara de Banheiro peruca neutro. entrou no banheiro e filmou as mulheres por baixo da porta e tinha que tomar um Banheiro pau. Mas sabe neutro por quê? em Bauru. Porque ele fingiu que era uma mulher Responde e banheiro neutro ninguém em aqui vai Bauru. poder olhar pra esse cara barbudo e chamar ele de transfóbico. Que aconteceu em de banheiro de homem, Bauru? porque senão a gente vai preso. O que aconteceu no Você banheiro de entende quão Bauru? grave isso é? O que aconteceu no banheiro de Bauru? Não vou saber o que aconteceu no banheiro de Bauru. Ok. Alguém fez xixi ou cocô, sei lá. Bauru, o McDonald's de Bauru fez portas individuais que nem vocês estão usando aqui. Teve alguma mulher que usou o banheiro aqui e depois um homem usou? Teve. A gente sabe que teve isso aqui. O McDonald's de Bauru fez essa proposta de banheiro, tá? Quem que se posicionou contra e fez o McDonald's desmontar isso? Mas você tá fugindo do tema. Não. Quem que fez? Isso é uma solução para o problema. Não, fala sobre a Isso é uma solução pro subjetividade problema. da comunidade LGBT Tá sobre o vendo? que é ser Tá- homem e mulher. Não é. Fala o quão problemático Não isso é subjetivo. Você tem comportamento insistente, persistente e consistente. Aí você é trans. Sobre incongruência E quem de gênero. vai julgar se eu tenho Você um tem comportamento persistente? o seu acompanhamento que você precisa fazer. Então você tá acreditando na boa fé do terceiro. É isso? Não, eu acredito que você é homem. Porque você falou Por que é quê? homem. Mas eu sou fluido. Você é fluido. Então eu posso ir no banheiro feminino ou não? Eu estou esperando você se apresentar como uma mulher assim que o debate terminar, Você tá? concorda comigo que esse é um debate de segurança Não, pública? não é um debate de Esse é um segurança debate pública. que eu tô lutando por elas. Não tá. Pelo meu irmão, não tá, pela porque minha mãe. as duas meninas que apanharam, É. você não tá lutando Tô por lutando elas. por todas. Mas você não Todas condenou as os caras mulheres. que bateram Condeno, nelas? Condeno publicamente. Se você agrediu uma mulher, você é um cuzão, você tem que se Mas fuder. como que E eles, é isso. eles não achavam que era mulher? Eles não achavam que era mulher. Mas então eles ele tá achavam, errado. Tá vendo que tu, Então ele tá querendo errado. proteger a tua mãe, é a mesma coisa que esses caras fizeram e bateram nessas mulheres achando que era um homem. Calma aí. Tá Eu vendo eu isso? defender a minha mãe e agredir uma mulher? Olha como você é desonesto. Você falou que é a mesma Não, coisa? Não. Pô, Ó, eu tô ouvindo presta- coisa. Tá ouvindo coisa. Presta, Então, por favor, se presta explica. atenção. Quando essas mulheres apanharam, elas não apanharam porque os caras sabiam que elas eram mulheres. E sim porque elas foram confundidas Eu defendi com homens. a agressão aqui em algum momento? Se Eu defendi a tu agressão? pra defender a tua mãe, É. tu vê um cara, Barbudo. tu assume que é um cara. Quando o cara tem barba, Tu assume que é um cara. Porque mulher Qual não é a tem tua barba, ação né? pra defender a tua mãe? é não falar pro cara não entrar no banheiro. E se ele entrar? Aí vai ter problema, meu irmão. Se Que for foi um a cara, mesma vai ter coisa que problema. aconteceu, então tu quer gerar violência Desculpa, contra velho. mulheres, Se um cara barbudo, Tu acabou se de- um homem, tu acabou de te Desculpa, contradizer velho. e tu não consegue nem perceber a questão isso. É a questão é a seguinte, se um cara Ah. tem barba, ele é um marmanjo e ele vai entrar no banheiro da minha mulher, Exi- ele vai ter problema. mulheres com síndrome E a do ovário gente- policístico têm desculpa, barba mas a ou não? gente de direita tá com medo Mo- de dizer porque a gente tem medo de SOP tomar tem ou processo. não? Mas SOP assim, ó, ou não? tô com nada a SOP perder. tem ou Se não? um homem entrar no banheiro que é minha mulher, ele vai sair no soco. E é isso. E acabou. Porque a minha Um defesa homem, é pelas um mulheres. homem, concordo. Então, Concordo. concordamos. Então SOP, então SOP. É isso aí. Então SOP. E SOP. SOP. Shopping? SOP. O que é SOP? Mulheres com SOP que desenvolvem barba. Não sabe o que é SOP? Não sei o que é SOP. Ah, síndrome do ovário policístico. Desenvolvem barba e muitas decidem manter. Mas aí você tá querendo... de Pausa. novo, Ficam.